Graças a Deus. Meus irmãos, viver no mundo físico como espíritos encarnados e, ao mesmo tempo, estando convivendo com uma espiritualidade maior que nos acompanha e nos assiste durante todo o tempo, é uma posição energética, espiritual e mental que devemos adotar para nós mesmos durante todo o tempo. Existe uma espiritualidade maior, governante, sobre todo o sistema espiritual, sobre todos nós. E essa espiritualidade, quando ela faz parte das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos desejos, temos um grau de assertividade maior naquilo que fazemos. Temos um grau de assertividade maior nas dedicações que fazemos para a evolução dos nossos próprios espíritos, da nossa própria consciência. Tenhamos cuidado com aquilo que temos como da nossa individualidade terrena, porque quando se fala em individualidade terrena, se remete aos efeitos do ego, aquilo que está estacionado na base baixa da nossa consciência. Então, quando se tem um sentimento, quando se tem palavras, quando se tem desejos, quando se tem projetos, que sejam seus projetos integrados com a inteligência maior da grande espiritualidade. Tenhamos cuidado para não decidirmos e tomarmos direcionamentos baseados naquilo que o ego determina, porque o ego ele é cego. Ele é cego e ele faz cegar. Ele é destruidor. Ele está dentro de você e você não percebe como ele atua nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus pensamentos. Quando se está com a espiritualidade maior e sobrepõe a faixa da consciência onde o ego se estabelece, você tem uma forma de pensar diferente. Você vê que o outro é um espírito lutando contra si mesmo para evoluir. É um espírito que, se não vencer as suas próprias fraquezas, será submetido a um processo de dor em sua vida espiritual, seja encarnado, seja desencarnado. É um espírito que poderá ser levado a situações ainda mais dolorosas, fora do corpo físico, em seu desencarne ou mesmo encarnado. São espíritos que podem passar por situações de dores para que possa aprender aquilo que não consegue aprender. Mas por que eles não conseguem aprender? Porque existe um ego governando a sua inteligência, as suas decisões, as suas vontades, as suas escolhas. É o cuidado que tem que se ter. Não se vive para a espiritualidade maior um momento e o outro momento para o ego. Não se vive para a espiritualidade maior desejando estar evoluído, desejando ser atendido, ser socorrido, ser intuído, ser conduzido pela grande inteligência superior dos grandes mestres em um determinado momento, e no momento seguinte está submetido ao ego, vivendo de forma a desprezar o outro, que a espiritualidade não despreza, a desvalorizar o outro, que a espiritualidade valoriza, a desconsiderar o outro, que a espiritualidade considera. Então é o cuidado que você tem que ter. Quando então desconsideramos alguém, quando tem alguém que não fazemos conta da sua amizade, da sua consideração, não fazemos conta da sua presença, lembremos, você não faz conta, mas a espiritualidade faz conta, valoriza. E se você está integrado em um meio espiritual evoluído, você tem que agir, pensar e sentir como esses grandes mestres sentem. Então, por que então desconsiderar o outro? Por que então se achar superior ao outro, que assim como você está na mesma geração, no mesmo espaço dimensional, no mesmo campo magnético buscando evolução? Então, os cuidados com as palavras, com os pensamentos e principalmente com as considerações que fazemos na individualidade. Aquele que não fazemos conta é para você uma situação de classificação inferior. Por quê? Como você não faz conta de um ser que, assim como você, é assistido para a espiritualidade e precisa ser evoluído, como você também está sendo trabalhado para se evoluir.
Então vamos ter sempre na nossa mente: todos que estão na terra são importantes para a espiritualidade. Os que não são importantes para a espiritualidade já foram desintegrados. Encarnados ou desencarnados já estão sofrendo as suas classificações. E se estamos então vivendo situações para a classificação dos nossos espíritos na dimensão da luz, com as nossas mudanças de células, temos que nos dedicar a estar integrado com essa energia superior durante todo o tempo. Vamos ter também em consideração a necessidade e a dedicação que os grandes mestres têm com todos para que possam se evoluir. Então, quando você, como ponto magnético positivo que poderia contribuir para que o outro evolua, você o despreza, você faz a sua desconexão magnética dele. E aí você está deixando de servir a um trabalho espiritual, a uma obra espiritual. Da mesma forma, se o outro te desconecta do seu campo magnético, você perde um companheiro de luta, você perde um plexo de socorro, você perde uma mente positiva que poderia te emanar uma energia no momento da sua necessidade. Então vamos lembrar, todos os seres são importantes. Estamos num trabalho grandioso, junto à espiritualidade maior, que é conduzir para o plano de luz, para Deus Pai Todo-Poderoso, o máximo de seres possíveis. E para isso tem que existir a colaboração de todos nós em todos os sentidos. Não no seu sentido de somente evoluir, mas no sentido de que o outro também precisa ser evoluído, com a sua orientação, com o seu exemplo, com suas palavras, com suas colocações. Lembrando que você foi assistido e absorveu grandes conhecimentos para o seu treinamento energético. Porém, o seu treinamento te coloca no nível dos mentores para trabalharem na mesma obra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então lembre sempre, positivismo para se integrar com a espiritualidade maior, elevando-se, sentindo a espiritualidade. E através desse sentimento coletivo com a espiritualidade maior, você vai sentir que os outros também são importantes, que os outros precisam da sua emanação, precisam da sua energia, e você precisa da energia do outro. E assim você pensa, mas o outro está em escala menor que a minha, a energia dele pode me servir? A energia que alimenta a célula da sua condição física e a energia que alimenta a célula da sua condição espiritual. Se ele não tem a energia que alimenta a sua célula espiritual, ele tem a energia que alimenta a sua condição física. Daí a necessidade do conjunto magnético formado por todos que vibram na mesma sintonia. Então vamos compreender, fazemos parte de uma obra grandiosa de Deus Pai Todo-Poderoso, onde colaboramos para a nossa evolução na nossa individualidade e ao mesmo tempo nos integramos com a grande coletividade espiritual, deste grande universo espiritual que está ao qual estamos agregados. E esse universo espiritual trabalha para a evolução do máximo de pessoas possíveis. Então tenhamos cuidado com o que emanamos de nós mesmos, que seja positivo, que seja nobre, durante todo o tempo. E tenhamos a consciência que a causa de toda a espiritualidade maior é também a nossa causa, pois somos parte de um conjunto espiritual grandioso, somos parte de um universo de luz. E se somos parte desse universo de luz, devemos agir na mesma unidade espiritual, ou seja, com os mesmos desejos, os mesmos propósitos que os grandes mestres assim o têm. Graças a Deus.